Beleza, obrigado. Então tá. Gente, vamos lá. A palavra de hoje, ela se chama A Alegria do Senhor é a Nossa Força. Eu queria ler com vocês Neemias 8:10. E Neemias prosseguiu: Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Esse é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Amém, gente? Amém. Gostei, viu? Foi um teste, gostei, isso aí. Gente, antes disso, como eu falei, eu estou acostumado a pregar na célula. Então eu gosto de fazer perguntas. Quando eu trago uma palavra aqui, eu normalmente faço perguntas. E eu quero que você pense contigo o seguinte: para onde você foi no seu último dia mal? Eu quero que você traga a memória agora. Qual foi o último dia mal que você teve? Um dia ruim mesmo, que você estava mal, ficou triste, aconteceu alguma coisa ruim. Traz a memória aí. Qual foi o último dia mal? Pensa. Lembrou? Beleza. O que você fez nesse dia? Para onde você foi nesse dia? Qual que foi o seu socorro nesse dia? No final do dia você estava acabado. E o que você fez? Para onde você foi? Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Porque a gente vai falar hoje sobre a nossa força. Então a pergunta de hoje para você é: qual é a sua força? Porque eu acredito que quando ocorrem problemas, a gente mostra onde a gente vai no dia mal, onde a gente se socorre, ali está a nossa força. Se no dia mal eu vou para o entretenimento, eu vou para tal lugar, não estou falando que nada disso é errado, mas eu estou falando que aonde você recarrega suas energias, aonde você se sente seguro, você se renova no dia mal, lá está a sua força. E nós vamos pregar hoje aqui sobre um nível maior de fé, um nível maior de intimidade, um nível maior de amor a Deus. E esse próximo nível é o nível onde a nossa força está na alegria do Senhor. Amém? Gente, o que é força? Quando eu pensei nisso, beleza, então tá. Então vou ver o significado de força, né? Porque força tem vários significados, né? Logo encontrei várias videoaulas de física, né? Que eu já estou muito familiar, já não aguento mais ver. Mas o sentido aqui que a passagem de Neemias fala, eu achei uma definição que eu gostei muito, que é energia espiritual, mental ou psicológica. O que é força? Força é a sua energia. Tanto energia espiritual, mental e psicológica. Eu coloquei também uma definição aqui minha, né? Que eu gostei também, que é: força é aquilo que te mantém em pé, aquilo que te mantém caminhando, é o seu motivo diário de acordar e viver. Quando você tá lá naquele dia chato, assim, você acorda mal, o que te faz levantar da cama? O que te faz continuar? O que te faz andar? Aí está a sua força. Qual é o nosso motivo de caminhar, de andar, de não desistir, de no dia mal ainda levantar a cabeça e continuar vivendo? Qual é o nosso motivo? Qual é o nosso propósito? Porque quando a gente começa a se fazer essas perguntas, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre nós mesmos. A gente consegue entender aonde o nosso coração, a nossa mente está. Qual é a base das nossas emoções? Qual é a base dos nossos sentimentos? Então, qual é a sua força? Será que a alegria do Senhor é a sua força? Eu por várias vezes eu cantei essa música e nunca parei para pensar o significado dela, nunca parei para pensar o que significava a alegria do Senhor ser a minha força. E para trazer essa palavra, Deus falou muito ao meu coração com isso. E eu te pergunto, será que a alegria do Senhor é a sua força? Será? Será que aquilo que te dá energia, que te faz andar, que te faz caminhar, que não te deixa desistir, que te renova, será que é a alegria do Senhor? E se não é, o que é então? Porque eu acredito que o próximo nível que a gente tem que chegar de maturidade, de fé e de amor é um nível em que o que nos move não é mais a minha felicidade, o meu orgulho, os meus sonhos, o meu desejo, não. O que me move é a alegria do
Senhor. Amém, gente? Amém, gente? Glória a Deus. E eu acho muito interessante isso, porque eu quero que você pare e pense que Neemias, quando ele fala isso daqui, ele fala: não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Eu quero que você pare comigo e analise. Neemias não falou o amor de Deus é a sua força. Neemias não falou a bondade de Deus é a sua força. Neemias não falou a misericórdia de Deus é a sua força. Neemias não falou a santidade de Deus é a sua força, a beleza de Deus. Não! Neemias falou: a alegria do Senhor é a sua força. E isso é muito importante. É muito importante. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é imutável. Porque a beleza de Deus é imutável. Porque a santidade de Deus é imutável. Porque a bondade de Deus é imutável. Mas tem uma coisa que não é imutável, e é a alegria dele. A alegria de Deus é condicional. A alegria de Deus depende de você. A alegria de Deus é condicional, tanto ao seu coração quanto às suas obras. Porque se eu falasse que a bondade do Senhor, o amor do Senhor, essa é a minha força, então eu sempre teria força. Eu sempre conseguiria continuar. Mas quando eu falo que a alegria do Senhor é a minha força, muda. Por quê? Porque a alegria é condicional. A alegria depende de onde está o seu coração, do que você faz, se você realmente agrada a Deus. Qual tem sido a sua força? E para fazer uma representação muito fácil, eu acho que fica mais claro na nossa cabeça, eu queria ler com você João 15. Olha o que está escrito em João 15. É uma palavra, os versículos um pouquinho longos, mas olha bem. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Isso aqui é Jesus falando, gente. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Repita isso comigo. Jesus é a videira. Jesus é a videira. E eu sou o ramo. Isso. Continuando. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Gente, uma metáfora muito fácil de você analisar como é que a alegria do Senhor é a sua força, é essa metáfora da videira. Jesus está falando o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Alguém sabe o que é uma videira? É tipo uma árvore. Vocês são os ramos. Então, como é que o ramo tem vida? O ramo não tem vida sozinho. A vida do ramo, a força do ramo, a fonte do ramo é a videira. Então nós precisamos estar ligados a Jesus. Jesus é a nossa fonte. E eu quero te falar uma coisa que mudou muito a minha cabeça, que é o seguinte: gente, será que dói ou não para arrancar um ramo? Quero fazer aqui uma representação bem fácil. Cássio, pode vir aqui, por favor. Vem, Cássio, vem. Cássio gosta de ser o exemplo aqui, né? Vem, Cássio, vem. Gente, olha, seguinte. Digamos que eu sou Jesus, ok? Eu sou Jesus, meu corpo aqui é Jesus, eu sou a videira. Cássio, vem aqui. Cássio depois vai passar álcool, gente, relaxa. Distanciamento. Digamos que eu sou Jesus, eu sou a videira verdadeira aqui. E você está aqui, ó. Esse meu braço é o ramo, beleza? Esse braço é você, amém? Esse braço aqui é o ramo. E, né, essa aqui é a árvore. Finge que essa aqui é a árvore. Use a imaginação aí de você. Essa aqui é a árvore e esse aqui é o ramo, ok? O ramo tá aqui, tudo certinho. Cássio, você vai puxar o ramo da videira. O Cássio vai tentar tirar o ramo da videira. O Cássio vai tentar tirar você de Jesus. O Cássio vai tentar mudar a fonte de energia que você tem por outra. Ele vai tentar arrancar. Vai, Cássio, puxa. Puxa, Cássio. Puxa, já foi demais. Fechou. Provou o ponto. Gente,
me responde uma coisa, calma, fica aqui. Dói ou não dói para tirar o ramo da videira? Se você fosse o ramo, dói ou não dói? Sim ou não? Dói, certo? Então, vocês estão me dizendo que dói para tirar o ramo da videira. Agora, o que é tirar o ramo da videira? É tirar o ramo da sua fonte. É afastar o ramo de Jesus. Ou seja, na prática, isso seria tipo o quê? Seria tirar você do seu secreto. Seria você parar de orar. Seria você parar de ler a Bíblia. Seria você parar de ir na igreja. Seria você se afastar de Jesus. Dói ou não dói? Sim ou não? Dói. Gente, se não está doendo, o que está de errado? Se para e pensa, é difícil para você parar de orar? É difícil para você parar de ler a Bíblia? É difícil para você parar de estar conectado com Jesus? Porque se não é difícil, se não dói, só pode significar duas coisas. Que é o quê, Cássio? Faz assim, ó. Isso, usa a imaginação. Ou o ramo já está desconectado da videira, ou ele está morto. Só existem dois motivos que pode não doer você se afastar de Jesus. Ou você já está desconectado dele, ou você já está morto. Pode voltar, Cássio. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Cássio, gente. Um baita de um ator. E o outro exemplo que eu acho muito bom também é quando Jesus fala sobre construir a casa nas fundações. Lembra dessa passagem? Jesus falou o seguinte: aquele que ouve minhas palavras e pratica é como um homem que constrói a sua casa onde? Na rocha. Vem a chuva, vem a tempestade e ela continua, ela permanece. E ele fala o que depois? O homem insensato é como se construísse a casa na areia. Ele ouve as palavras, mas ele não pratica. E daí vem a chuva e destrói tudo. Gente, na vida real não tem como eu olhar para você e eu falar se você está na rocha ou se você está na areia. Por quê? Porque Jesus usou uma metáfora falando sobre o coração. Se o coração está no fundamento certo ou no fundamento errado. Agora tem um jeito de descobrir, que é o quê? E eu quero que você grave isso e você dê um glória a Deus. Gente, como a gente descobre se a gente está na rocha ou se a gente está na areia? Sabe como? Através do problema. Eu quero que você grave isso. A tempestade revela o fundamento. A tempestade revela o fundamento. O que você faz no dia mal, como você está no dia mal, como você reage ao dia mal, está mostrando aonde está o seu fundamento. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Gente, a tempestade revela o nosso fundamento. E o nosso fundamento pode estar em Jesus ou pode estar em outra coisa. A nossa alegria pode estar em Jesus ou em outra coisa. A nossa força pode estar nele ou em outra coisa. Então, a palavra de hoje, ela é sobre como ter a alegria do Senhor como a sua força e não cair nas tentações do inimigo quando ele tenta te confundir. Gente, o diabo gosta que você esteja perto de Jesus? Não gosta. Então, tudo que ele tiver, ele vai jogar contra você. E procurando na palavra, algum momento que ele fez isso, eu achei um momento muito chave, que foi quando Jesus, ele estava no deserto, ele estava jejuando, e veio Satanás para tentá-lo. Eu quero que você entenda que o que aconteceu aqui não é uma simples tentação. Jesus estava representando a humanidade. Eu quero que você pare e pense só um minutinho, um pensamento horrível, mas imagina se você fosse Satanás, ok? Se você soubesse que agora você tem a chance de enganar Jesus, se você enganasse Jesus já era, acabava e a humanidade ia tudo para o inferno, você escolheria as suas melhores cartas, não escolheria? Escolheria as maiores tentações, as piores tentações, não escolheria? Faz sentido. Então, quando o diabo tenta Jesus, ele faz 3 tentações. E essas 3 tentações, eu acredito que elas são base na nossa vida, para a gente entender como é que o diabo vai atacar contra nós. Como é que o diabo vai tentar fazer que a nossa base mude de sendo a alegria do Senhor para outra coisa. Então, vamos lá. Leiam comigo aqui Mateus 4, 1 a 11. Vou lendo em partes aqui conforme for os tópicos. Tem três tópicos, 3 tentações e como combatê-las, ok?
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Gente, como é que você fica quando você está com fome? Gente, tá com fome é um momento propício para o diabo te atacar. Porque é aquele momento que você está estressado, você está sem força. Eu quero que vocês entendam que esse era um momento muito bom para tentar Jesus. Que era um momento que ele estava fraco fisicamente. Ele estava fraco, ele não tinha tanta força fisicamente. Então o diabo escolhe esse momento particular para vir e tentar Jesus. Para e pensa, você com fome como é que fica? Pensa, 40 dias sem comer. Eu acho que eu ficaria um pouco louco. Gente, então olha bem. O tentador se aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Gente, o que o diabo está fazendo aqui? Quero que você entenda o que está por trás disso. O como ele usa essas mesmas tentações com a gente diariamente. Tópico número 1. Como é que o diabo, a primeira tentação, qual foi a primeira tentação contra Jesus? O diabo tentou confundir a identidade de Jesus através da necessidade. Repita comigo, necessidade. Gente, é pecado ter fome? Não é pecado. É pecado comer pão? Não é pecado. Mas o que o diabo está fazendo aqui? Ele chega para Jesus e ele fala, se você é o Filho de Deus, ele não está falando simplesmente para transformar as pedras em pão, ele está falando, se você é o Filho de Deus, ele está tentando confundir a identidade de Jesus. Então transforma essas pedras em pão. O diabo ele tenta fazer muito isso na nossa vida. Ele tenta pegar uma necessidade nossa e jogar como algo ruim. Porque, gente, comer pão não é errado. Não é pecado. Jesus não era pecado ele comer pão, mas ele estava de jejum. Ele estava com um propósito. Às vezes você tem um propósito na sua vida e no caminho você vai ter muitas necessidades. Mas o diabo, o que ele pode fazer? Não tem nada de errado em ter necessidades. O problema é quando o diabo pega e transforma isso em um Deus. Pare e pensa, quais são as nossas necessidades diárias? A gente tirar notas boas, a gente ir para uma faculdade, ter um namorado, ter uma namorada, tudo bem. Casar, ter uma casa, ganhar dinheiro, ter um trabalho, tudo isso são, de certa forma, necessidades. Tem alguma coisa errada com elas? Não tem. Mas qual que é o problema? O problema é quando o diabo vem e te confunde. Confunde a sua identidade através da sua necessidade. Porque o diabo ele chega e fala assim, gente, o que estava acontecendo aqui? Jesus tinha o propósito do jejum. E o diabo vem e fala, não, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Sabe o que o diabo estava fazendo? Ele estava falando para Jesus, você não é nada mais, nada menos do que um homem com fome. Você só é isso. E às vezes o diabo, ele pode tentar te confundir assim. Às vezes ele pode pegar uma necessidade e fazer ela ser o centro da sua vida. Tudo bem você querer ter uma faculdade, tudo bem você querer tirar notas boas, tudo bem você querer ter um namorado, uma namorada, mas isso não é o centro, isso não é a prioridade. E se isso atrapalha o nosso propósito com Deus, a gente tem que mudar a nossa perspectiva. Então ele atrapalha a gente através da necessidade, ele te engana, sabe o quê? Ele te engana fazendo você pensar que você precisa disso mais do que você precisa. E aí nascem os deuses. Porque, como eu falei, não tem nada de errado com isso. Mas se você coloca numa posição errada, se você coloca isso acima do seu propósito, vira um Deus. Vira uma necessidade divina. Porque se isso atrapalha o seu propósito, isso não é de Deus. Então eu quero que você reflita diariamente como é que isso aparece na sua vida. Como é que o diabo poderia te tentar na sua necessidade? Às vezes você pensa em fazer uma faculdade tal, ou trabalhar em lugar tal, cumprir tal sonho. Será que isso não está atrapalhando o propósito de Deus? Você já se fez essa pergunta? Se algumas necessidades suas, você está colocando numa posição mais elevada do que o seu próprio propósito? E como é que a gente vence essa tentação? Olha o que Jesus respondeu. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede
da boca de Deus. Gente, glória a Deus ou não? Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Gente, como resolver isso? Quando o diabo ele tenta mudar a fonte da nossa força, a fonte da nossa motivação para uma necessidade, como eu resolvo? Primeiro, a gente tem que ter as nossas prioridades bem claras. Jesus ele sabia que ele estava com fome. Jesus estava com fome, mas ele sabia que o propósito dele era mais importante do que a necessidade. Amém ou não amém? Então a gente tem que ter as nossas prioridades bem definidas. A gente tem que comer do pão da vontade. Olha, Jesus fala o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: existe a necessidade? Existe. É errado ter essa necessidade? Não é. Mas maior do que a necessidade é a alegria do Senhor na minha vida. A minha força não vem da minha necessidade, a minha força vem da alegria do Senhor. Então a gente tem as nossas prioridades bem definidas. Deus acima de todas as coisas, depois o resto. Foi assim que Jesus rebateu, né, o argumento de Satanás. Segundo, olha o que o diabo fala. Então, o levou à cidade santa, Jerusalém. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, olha o que ele faz de novo. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, daí eu vou esperar. Gente, o que o diabo está falando aqui? Por muito tempo eu li isso daqui e eu não entendia. Por muito tempo eu li isso aqui e eu não entendia o que o diabo estava querendo que Jesus fizesse. Mas olha a audácia de Satanás. Ele pega e ele fala para o próprio Jesus. Ele cita uma passagem das Escrituras. Gente, eu quero que você entenda o tamanho da audácia que é isso aqui. Quem que escreveu as Escrituras? Foi Moisés? Foi Davi? Foi, mas foi quem que inspirou? Foi Deus. É a palavra de Deus. Então o diabo mesmo, ele fala assim, ó, então Jesus, olha, você mesmo falou, lá no Salmos 91, ele está citando Salmos 91. O que ele fala? Aqui. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo está tentando citar as Escrituras para Jesus, para confundir ele. Olha bem se pode isso, gente. Ele pega essa parte das Escrituras, ele cita fora de contexto. Ele pega, ele cita fora de contexto. E eu quero que você entenda o que ele está querendo dizer aqui. Ele está falando assim, ó, Jesus, se joga. Ele levou ele a uma parte alta do tempo e falou assim, ó, Jesus, se joga daqui. Porque Deus, ele pode fazer um milagre e você não vai morrer. Porque Deus, ele pode colocar os seus anjos para guardar você e fazer você não tropeçar. Se joga, Deus está cuidando de você. Gente, isso até não parece uma pregação. O diabo até não parece que ele deu uma de pregação. Se joga daqui. Deus está cuidando de você. Os anjos vão te segurar, se joga. O que isso quer dizer, gente? O que o diabo estava tentando aqui com Jesus? O diabo estava empurrando para Jesus uma fé fraca. Sabe o que o diabo estava falando? Ele estava falando que Deus só é confiável quando eu consigo provar. Satanás sugeriu que Deus só é confiável quando ele nos livra do sofrimento e do perigo. Ele estava assim, ó, Jesus, você confia em Deus, né? Jesus é bom, Deus é bom. Se joga daqui então, porque Deus é bom. Ele vai te cuidar, ele vai te salvar. Vamos ver se ele te ama mesmo. Olha bem, ele confunde de novo a identidade dele. Se você é o Filho de Deus, Deus está cuidando de você, se joga daqui, vamos ver se Deus é bom mesmo. E como é que Jesus reage? Ó, segundo ponto, eu não falei, né? Confundir sua identidade através da falta de confiança em Deus. Como é que Jesus responde? Olha bem, o diabo citou a parte das Escrituras, Jesus vai fazer o mesmo, né? Olha bem, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Jesus pega, o diabo citando Salmos 91, Jesus fala, mas também está escrito Deuteronômio 6, não colocarás à prova o Senhor teu Deus. Jesus estava mostrando que Deus é digno de confiança, mesmo que ele me faça sofrer.
mesmo que ele permita ou me faça sofrer. Deus é digno de confiança. Ele não precisa de um teste de confiança. Simplificando bem o que o diabo estava querendo fazer, vocês já fizeram aquela brincadeira que você faz assim, você se joga, espera que a pessoa pegue ou não? Eles falam que é uma brincadeira de confiança. Algumas pessoas já caíram isso aí na minha escola. Mas eles falam, né? Me pega aí, vamos ver se eu posso confiar em você. Era isso que o diabo estava querendo que Jesus fizesse. Que ele se jogasse assim para ver se Deus ia pegar. Ele estava colocando à prova a fé de Jesus. E Jesus rebate, não. Deus não precisa de um teste de confiança. Eu não preciso de um teste para confiar nele, para confiar no amor dele. E por que é importante a gente entender isso? Porque a gente só consegue colocar a nossa força como a alegria do Senhor quando a gente confia nele de todo o nosso coração. A gente precisa confiar nele a ponto de não precisar de um teste de confiança. Quantas vezes a gente já pode ter feito isso? Jesus, se tu és bom, faz isso daqui. Quantas vezes a gente não questionou já a bondade de Deus quando aconteceu alguma coisa ruim? Mas a gente precisa chegar nesse lugar que Jesus chegou, em que não precisa de teste de confiança. Ele é confiável, independente da situação. E terceira e última tentação que o diabo fez, foi a última, né? Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Isso daqui, gente, eu gosto muito de teologia. E essa passagem aqui, ela é muito importante. Eu quero que você entenda uma coisa. Vamos dar uma voltada no tempo, de uns 4.000 anos atrás, eu acho que é 4.000 anos. Deus criou Adão e Eva, certo? Era pra gente estar tranquilaço com Deus, era pra gente estar de boa. Mas o que aconteceu? Adão e Eva caíram. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Eles comeram do fruto. Por que eles comeram do fruto? Porque o Satanás tentou eles como? Com o orgulho. A terceira tentação que o diabo vai fazer na sua vida é que ele vai tentar confundir a sua identidade através do seu orgulho. Adão, ele estava representando a humanidade lá. Quando Adão caiu, todos nós caímos. Nós somos destituídos da glória de Deus. Mas então vem Jesus. Jesus é chamado de quê? De segundo Adão. Por quê? Porque a humanidade também estava representada lá com ele. E o que acontece? Jesus, superior a Adão, passa no teste do jardim. Gente, a tentação é a mesma, só mudou as palavras. Adão foi tentado no seu orgulho, ele queria ser maior que Deus. Jesus foi tentado no orgulho. E aí entra uma grande tentação que vem muito contra nós, que é colocar a criação acima do Criador. Nós não podemos nos enganar nisso, a gente não pode... Gente, cristão e orgulho não fecha, não fecha. Nós somos chamados a quê? A morrer para nós mesmos e viver para Cristo. O nosso orgulho morreu lá, gente. Já era. Você está aqui, você se batizou aqui ou se batizou em qualquer lugar, você deixou o seu orgulho lá. Agora, a glória só vem para quem? Para Jesus, para Deus. Tanto que olha o que Jesus responde. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Gente, Jesus mostrou que toda a honra, toda a glória não é para mim, é para Deus. Para Ele é toda a glória, gente. Toda a glória é para Ele. Tudo que eu faço é para Ele. Jesus estava representando o propósito da nossa vida. Qual que é o propósito da nossa vida? O que é ter a alegria do Senhor como a minha força? É eu ter uma vida que glorifica a Deus. É eu ter uma vida com propósitos que glorificam a Deus. E a canção não mudou.
desde João Batista continua sendo a mesma coisa. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele seja tudo e que eu seja nada. E eu quero que você entenda que não tem como a gente pedir mais de Deus se a gente não querer ter menos da gente. Às vezes a gente vem aqui, a gente canta para Jesus fazer algo maravilhoso, para Deus se fazer presente, a gente quer mais de Deus, mas eu quero que você entenda que mais de ti e menos de mim são grandezas proporcionais. Quantos aqui já estudaram isso na matemática? Eu tenho que estudar isso aí para o Enem. O que é a grandeza proporcional? Quanto mais sobe um, mais desce o outro. Não tem como a gente querer mais de Deus sem querer menos de nós. Nós precisamos todos os dias matar o nosso orgulho, matar toda a obra que tem a ver com a nossa glória e não com a dele. Tudo veio dele, tudo é para ele. E assim, existe muito isso até na igreja, gente. O que é o orgulho na igreja? O orgulho na igreja é o não servir. Quando a gente não serve, quando a gente não ajuda, a gente quer tudo para a gente. Ou pode ser também quando a gente tem nossos propósitos para a nossa glória, não para a glória de Deus. Gente, é muito importante que você se faça essa pergunta nessa noite. Por que você quer ter tal sonho? Por que você quer uma namorada? Por que você quer um namorado? Por que você quer fazer essa faculdade? Por que você quer fazer isso daqui a tantos anos? Será que é para a sua glória ou para a glória de Deus? Porque diariamente o diabo vai tentar você com isso. Você estaria disposto a desaparecer por Cristo? Você estaria disposto a mudar os seus sonhos por Cristo? Porque, gente, para falar a verdade, Jesus é a pessoa que mais vai acabar com os seus sonhos. Porque ele vai tirar todo o lixo que tem lá, todo o orgulho que tem lá nos seus sonhos, e ele vai colocar uma coisa decente no lugar, para que toda a honra e toda a glória vá para quem mereça ele. E eu te garanto que é muito melhor assim. É muito melhor. Então, como é que a gente resolve isso? Com a frase de Jesus: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Primeiro, reconhecer a nossa humildade. Reconhecer quão pequenos nós somos. Em segundo, reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer o quanto Ele merece toda a honra, toda a glória. E terceiro, render todos os nossos propósitos à glória de Deus. Amém, gente? Glória a Deus! E para terminar, agora, já daqui a pouco vamos orar. Existe uma coisa que eu não falei muito nessas 3 tentações, que ela está presente em todas as três tentações. Vocês perceberam? O que o diabo tentou fazer as 3 vezes? O que é a coisa comum nas 3 tentações? Nas 3 tentações, o diabo tentou confundir a identidade de Jesus. Gente, a identidade é a chave. Identidade é a chave. O diabo pegou e falou assim: se você é o filho de Deus, não, mas se você é o filho de Deus mesmo, ele tenta aonde? Na sua identidade. E eu quero que você perceba que na última tentação ele não falou da identidade. Na primeira e na segunda ele falou: se você é o filho de Deus, faz isso. Na terceira ele não falou. Vamos lembrar o que ele está falando na terceira? Ele fala o seguinte: ele mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor e lhes disse: tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. Ele não falou se você é o filho de Deus. Por quê, gente? Porque se ele lembrasse de Jesus que ele era filho de Deus, a tentação dele já era anulada. Porque, gente, o diabo estava prometendo o quê? Prometendo que Jesus seria rei. Jesus seria rei. Era a herança espiritual de Jesus ser rei. Então, se ele mencionasse, lembrasse Jesus, você é filho de Deus, a tentação dele já era anulada. Já era. Então, olha que maravilhoso é ser filho de Deus, porque quando você sabe quem você é, a sua fonte não muda. Quando você sabe quem você é, a sua fonte não muda. Quando você sabe quem você é, quando você entende, reconhece e fortalece a sua identidade como filho de Deus, a fonte da sua força não muda. Continua sendo a alegria do Senhor. Glória a Deus, gente. É isso que você é. Se você não sabe ainda, estou aqui para te dizer
Você é filho de Deus. Isso é tudo que você é. Se pegar a sua identidade e resumir, é isso. Sinto muito, você não é um missionário. Você não é um pastor, você não é um cantor, você não é um profeta. Você não é nada disso. Não, você é filho de Deus. Você pode ter várias vocações, você pode ser missionário, pode ser cantor, pode ser o que você quiser, mas isso é vocação. Quem você é filho de Deus. Tudo em você se resume a isso. Você é filho de Deus. Quando você entende e reconhece isso, você finalmente entende o que está escrito em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando você é filho de Deus, a sua vida gira em torno disso. A sua vida gira em torno disso. Tudo vem dele. Tudo que fazemos é por ele. E toda a glória é para ele. E essa, meus amigos, é a vida cristã. Isso é ser filho de Deus. Isso é ter a alegria do Senhor como a nossa força. E a partir de hoje, o meu pedido para você é que você consiga, se você ainda não tem a sua força como sendo a alegria do Senhor, que você consiga transicionar isso hoje. Mudar isso hoje. Colocar a alegria do Senhor como a sua força, para você tomar um próximo passo, para você escolher uma faculdade, escolher um namorado, escolher os seus próximos passos para o futuro, escolher os seus próximos sonhos. Eu quero que você entenda que a pergunta diária do nosso coração tem que ser: Senhor, isso te alegra? Porque se não te alegra, eu não tenho nem força para fazer isso. Se te alegra, então essa é a minha força. Quando você entende quem é, você entende que a sua força, a sua energia, a sua motivação, o seu caminhar, o seu não desistir, vem da alegria do Senhor. Vem do fato do Senhor estar alegre comigo ou não. Se o Senhor está alegre comigo, então eu prossigo. Se o Senhor não está alegre comigo, então eu tenho que fazer alguma coisa urgentemente, porque essa é a minha força. E, gente, eu vou pedir para você se levantar. Vamos fazer uma oração agora. E eu quero que nessa noite você ore sobre isso. Você ore para que a sua força não esteja na sua necessidade. Eu quero que você ore para que você não precise de um teste de confiança para confiar no Senhor. Eu quero que você ore para que todos os seus planos mudem para que sejam para a glória de Deus. Porque a vida do cristão é essa. A vida do cristão é uma vida que vive por apenas algumas palavras. Eu quero que você entenda isso. Que a minha vida, ela gira em torno dessas palavras de Mateus 3,17. Tudo que eu faço tem a ver com isso aqui. Eu venho aqui, preparo uma palavra para vocês, tem a ver com Mateus 3,17. Eu vou para a célula, eu faço uma palavra para a célula, tem a ver com Mateus 3,17. Eu prego, eu discipulo pessoas, eu prego Jesus, eu tento viver corretamente, tem a ver com Mateus 3,17. Tudo na minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu quero, todos os sonhos que eu pretendo realizar, tudo gira em torno de, no santo dia do Senhor, eu estar lá no trono e poder ouvir as palavras de Mateus 3,17. Isso me motiva, essa é a minha força, isso me faz levantar todos os dias e não desistir. Isso me faz levantar todos os dias e pregar, e cuidar, e ser como Jesus, e não errar por Ele. São para ouvir as palavras de Mateus 3,17. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. É por isso que eu vivo. É por isso que a gente tem que viver. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sonha, tudo tem a ver com chegar no último dia e ouvir do Pai: você é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Feche seus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração.